Uma sacolinha plástica parece inofensiva. Mas você consegue imaginar o estrago que bilhões delas podem fazer ao meio ambiente? É isto que está acontecendo. Em Belo Horizonte, são usadas 450 mil sacolinhas por dia. Somando em um ano, são 157 milhões. As 210 mil toneladas de plástico usadas para fabricar as sacolinhas no Brasil correspondem a 10% do lixo do país. Quando as sacolinhas vão parar nos campos, rios e mares, a situação fica ainda pior. Muitas são ingeridas por animais, causando a morte de milhares deles. Vamos ver agora uma reportagem do Jornal Nacional que alerta sobre esse problema. Um levantamento inédito revelou que menos de 20% dos brasileiros levam sacolas retornáveis aos supermercados. É um dos percentuais mais baixos da América Latina. Elas estão sempre ao nosso lado. São muito mais numerosas do que a gente e vivem muito mais tempo do que nós. Uma pesquisa feita em 200 mil domicílios de 11 países da América Latina mostra que enquanto 77% dos bolivianos usam sacola retornável, entre os brasileiros, apenas 19% levam ao supermercado a própria sacola. Você vai levar tudo isso de saquinho mesmo? Acho interessante, que eu acabo, quando eu chego em casa, eu uso ele novamente. Você usa em quê? Eu coloco lixo, essas coisas. A pior coisa é a gente ter pela casa várias lixeirinhas, cada uma com uma sacolinha plástica, que depois vão todas parar numa outra sacola plástica maior. O ideal é que a gente use, em vez do plástico, o papel. Jornal, por exemplo. É só a gente dobrar, fazer uma espécie de dobradura e pode usar uma folha, 2 folhas ou qualquer outro tipo de papel. É difícil, mas nós precisamos aprender a viver longe das nossas queridas sacolinhas plásticas. Uma única sacolinha pode parecer inocente, mas o que dizer dos 150 bilhões de sacos plásticos que se usam no Brasil a cada ano e das 100 milhões de toneladas de plástico que formam, em pleno Oceano Pacífico, uma ilha de plástico? Porque o saco plástico, embora ele não seja degradável, ele é fragmentado durante o tempo. E esses pequenos fragmentos são comidos, por exemplo, pelas bactérias. Quem come as bactérias vão estar comendo plástico e o outro também, até que nós estamos comendo plástico hoje. Dá para afirmar que nós estamos comendo plástico? Não há dúvida nenhuma que nós estamos comendo o plástico processado por bactérias, processado pelos peixes, processado por animais que estão em contato com o plástico já fragmentado. Você sabia? Para fazer sacolas plásticas, são usados recursos naturais não renováveis, como petróleo e gás natural. Nesse processo, são liberados líquidos e gases tóxicos, poluindo o meio ambiente. As sacolas de plástico descartadas tornam os lixões e aterros sanitários impermeáveis, dificultando a biodegradação de materiais orgânicos e o acúmulo de metano, gás muito mais danoso que o CO2. 80% das embalagens são descartadas depois de serem utilizadas apenas uma vez. Assim, 1/3 do lixo doméstico é composto por embalagens desnecessárias. As consequências do uso excessivo de plástico já podem ser vistas nos oceanos. Aqui no Brasil, Belo Horizonte é a primeira capital brasileira a adotar uma lei proibindo o uso de sacolas plásticas convencionais. Essa nova lei permite apenas o uso de sacolas plásticas biodegradáveis compostáveis, feitas de materiais orgânicos e que se decompõem em pouco tempo, se transformando em adubo.